eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 33. E diz assim a palavra do Senhor: e mais, atentai a essa parábola, preste atenção a essa parábola. Está dizendo: havia um certo proprietário de terra que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor dela, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegou a época da safra, enviou seu servo até aqueles lavradores para receber os seus dividendos, porém os lavradores atacaram os seus servos e o espancaram, e o outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhe mandou outros servos em maior número do que da primeira vez, mas os lavradores trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar o seu próprio filho, considerando eles respeitarão o meu filho. Contudo, assim que os lavradores vieram, tramaram entre si: esse é o herdeiro, então unamos, vamos matá-lo e apoderamos da sua herança. E eles o agarraram e jogaram para fora da plantação e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, respondeu-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará o seu campo de videira para os outros cultivadores, que enviaram a sua parte no devido tempo da colheita. A palavra de Deus, ela tem um poder de transformar vidas, de mudar história. Mas é necessário que você tenha fome, que você tenha sede dessa palavra, que você queira ter a sua história transformada, que haja um desejo no seu coração para ouvir e não apenas ouvir, como também para obedecer aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Um certo homem, diz aqui as Escrituras, que ele teve o trabalho de plantar uma vinha, ele teve o trabalho de fazer uma cerca ao redor daquela vinha, ele teve o trabalho de construir um tanque, ou seja, um lagar, onde pudesse pisar aquelas uvas, e ele construiu também uma torre ao lado. Era uma torre de aproximadamente 5 metros de altura, em que os lavradores ficavam observando se não vinham ninguém ali para roubar o produto do seu plantio. Mas acontece que esse dono da vinha, depois de plantar, depois de cercar, depois de cuidar, bem cuidado, diz a palavra que ele arrendou aquela vinha e foi viajar. Passou alguns trabalhadores. Às vezes, nós temos a impressão, às vezes nós temos uma falsa ideia de que o nosso Criador, que aquele que fez todas as coisas, está distante, porque nós não estamos vendo Ele. Diz a palavra que ele foi viajar.
E os arrendatários começaram a cuidar daquela vinha. Até que chegou o tempo da colheita. É normal que chegue o tempo da colheita. A colheita, querido, para aquele que semeia, ela sempre virá. E chegou o tempo da colheita. Acontece que aqueles homens que ali trabalharam, aqueles homens que já receberam uma vinha plantada, cuidada, eles pensaram com eles: nós não vamos prestar conta de absolutamente nada. Eu não quero saber. Eu quero ficar com tudo isso aqui para mim. E não interessa o que vão pensar, não interessa o que vão dizer. E é exatamente o que nós fazemos em relação às nossas vidas. Às vezes, tomamos decisões, tomamos atitudes, sem pensar no outro, sem pensar em Deus, sem pensar no Criador de todas as coisas, e achamos que somos donos e podemos governar o nosso próprio destino. Faço do meu jeito. Eu penso assim. Gostamos de receber benefícios. É bom quando somos beneficiados, quando recebemos algo para cuidar. E são tantas coisas que Deus tem nos dado para cuidar. Deus tem te dado a sua saúde. Deus tem te dado a sua família. Deus tem te dado os seus bens, os seus pertences. Deus tem te dado também a sua vida. Mas a nossa vida não nos pertence, porque até mesmo das nossas palavras, um dia nós haveremos de prestar contas. E o dono daquela vinha mandou um servo, e o servo foi humilhado, foi morto, e mandou mais servos, e eles não receberam, disseram aqui: vocês não entram, e mandou embora. Até que o dono da vinha mandou o seu próprio filho, e aquele filho também foi morto. Nós gostamos e aprendemos na oração do Pai Nosso: venha a nós, Deus, venha a nós o teu reino. Senhor, nós queremos o teu reino. E é bom vivermos o reino de Deus. É bom vivermos as coisas que Deus tem nos dado, tem preparado de forma maravilhosa para cada um de nós. Mas a oração diz assim: mas que seja feita a sua vontade. Ele é o dono do reino. Então a vontade é dele. Mas gostamos de dizer: venha o teu reino e seja feita a minha vontade. Não é assim a palavra. Seja feita a sua vontade. Quando nós aprendermos a fazer corretamente essa oração, dizendo que venha o teu reino e que faça a tua vontade, certamente estaremos alinhando a vontade de Deus à nossa vida. Por que tem que ser a vontade de Deus? Não poderia ser a minha vontade? Claro que não. A nossa vontade é corrompida. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem daqui a 10 minutos. Mas a vontade de Deus, Ele que vê lá na frente, Ele que sabe o que está lá na frente, e a vontade dEle é boa, é perfeita e também é agradável.
Eu tenho que me ceder a essa vontade. Eu tenho que levantar as minhas mãos e dizer: Senhor, seja feita conforme a tua vontade. Aqueles homens que arrendaram a terra agiram de forma irresponsável. Eles disseram: nós não vamos aceitar, pelo contrário, aqueles que vierem aqui nos cobrar alguma coisa, a taxa de arrendamento, esse nós vamos matar. Isso é uma coisa completamente inconcebível para aquelas pessoas que Jesus estava ensinando. Não tinha como, era uma ideia muito vaga, muito sem sentido. Pegar uma terra, uma vinha já plantada, matar os donos e achar que vai herdar aquela terra, não vai, não tem jeito. O problema é que eles já tinham matado o primeiro, já tinham escorraçado o segundo, e muitas vezes quando nós erramos uma vez, erramos duas, erramos três, passamos a acreditar que o nosso erro não é erro. A mente fica cauterizada e achamos que aquilo que é errado se torna certo no nosso conceito, mas não funciona, não dá certo. Eu não sei se estou sendo claro. O dono da terra mandou os seus servos para ajustar, para fazer aquilo que é justo. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. Nós entendemos que Deus é um Deus de amor, e Deus é todo amor, mas Deus também é justiça. Diga assim comigo: Deus é justiça. O que é ser justo? Ser justo é ser correto, ser justo é ser preciso. Agir com justiça é não ter folgas. E quando tratamos das coisas de Deus, nós não podemos continuar protelando, jogando para frente. Deixa para depois, mais para frente. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós precisamos fazer? Eu gostaria que você me entendesse que Deus é dono de todas as coisas. Deus é dono de todas as coisas, inclusive da sua vida. Nós não acrescentamos 2 minutos sequer na nossa vida, porque todas as coisas estão nas mãos do Senhor. E outra coisa você não pode esquecer é que tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos, nós haveremos de prestar conta àquele que é o dono de todas as coisas. Eu não sei se fui claro no que eu disse. Ficamos distraídos demais. Estamos distraídos com tantas coisas, com tantas situações. Fazemos tantas coisas que não deveríamos fazer. Falamos tantas coisas que não deveríamos falar. Vivemos de uma forma que não deveríamos viver, porque sabemos que não está correto, que não é assim, que poderíamos sermos melhores. Mas somos tão teimosos. Aqueles homens que arrendaram aquela terra, eles tiveram, na verdade, uma tremenda oportunidade. Aliás, eu quero dizer a você que Deus tem te dado tantas oportunidades. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Deus tem te dado tantas oportunidades. O verso 41 diz aqui a palavra,
que diante de tudo aquilo que aqueles homens fizeram e aprontaram em relação ao dono das terras, diz assim: ele virá, ele vai destruir os perversos de forma terrível. E ele vai passar essa vinha a outras pessoas. Você sabia que aquilo que você não tem tido a responsabilidade de fazer agora, Deus vai passar a uma outra geração? Aquilo que você não realiza agora, aquilo que você não age seriamente agora, certamente vai sair das suas mãos e vai passar a uma outra geração. Por quê? Porque Deus é todo justiça. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 28. Jesus estava tendo uma conversa. Eu disse Marcos 10, 28. Jesus estava tendo uma conversa com os seus discípulos. E Pedro chega para Jesus e fala assim: Jesus, eu e mais os meus amigos aqui, nós deixamos tudo. Nós largamos barco, nós largamos famílias, nós largamos redes, nós largamos o mundo, nós largamos o bailão, nós largamos a bebida, nós largamos as farras, nós largamos coisas que não deveríamos. Jesus, nós largamos tudo para te seguir. E Pedro fala assim: o que é que nós estamos ganhando? O que é que nós vamos ganhar com isso? Eu ganho o que com isso, hein, Jesus? Fala para mim, eu quero saber. Jesus fala assim, verso 29. Com toda a certeza. Olha o que Jesus fala, olha que coisa séria, querido. Ele diz assim: com toda a certeza eu vos asseguro. Você acha que uma palavra de Jesus vai voltar atrás? Você acha que Jesus haveria de mentir? Você acha que Jesus, o Filho de Deus, haveria de fazer uma falsa promessa? Ele diz assim: vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do meu evangelho. Ele diz assim: que não receba já na presente, já não receba agora, na presente era 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, propriedades. Você deixa 3 pessoas, Deus dá 100 vezes mais. Quantos irmãos nós temos? Quantos lugares nós temos? Essa promessa de Jesus, ela é verdadeira. Ela se cumpre. Para quem? Para aqueles que realmente deixaram. Para aqueles que abandonaram algumas coisas que não ia levar absolutamente a nada. E recebeu, e está recebendo 100 vezes mais. Filhos, propriedades, irmãos e irmãs. Mas ele diz assim: mas com eles também perseguições. Por quê? Porque quando um servo de Deus, uma serva de Deus, começa a ser abençoado, ele começa também a ser perseguido. As pessoas apontam o dedo. Está vendo? Olha lá. Como conseguiu aquele carro? Como é que conseguiu aquela casa? Como? De que jeito? São perseguições, está aqui na palavra, nessa data, nesse tempo. Mas no mundo futuro, diz aqui, a vida eterna. Não é apenas aqui, como também no mundo futuro, a vida eterna.
A justiça de Deus, querido, a justiça de Deus, ela tem o propósito de nos alinhar, de nos direcionar, mas ela tem o propósito também de abençoar as nossas vidas. Por isso que existe a justiça de Deus. Mas é necessário que haja entrega, é necessário que haja sacrifício, é necessário que haja busca. As coisas de Deus não são para preguiçosos, para relapsos. E é exatamente por isso que a vida de alguns não os desatam. Permanece parado, por que não está acontecendo nada na minha vida? Porque não está deixando tudo para trás, ainda está tentando negociar algumas coisas. Mateus 5,10 diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aprenda a viver justiça, aprenda a respirar a justiça de Deus, aprenda a ter na sua vida. Por isso é justo que aquele que plantou, que cuidou, que levantou uma torre, que fez um lagar, que passou para o arrendatário recebesse a sua porção. É justo que você preste atenção e não viva e não alimente o seu ego e não prejudique o seu irmão ou o seu desconhecido. É justo. E Deus, que sabe de todas as coisas, vos abençoará. Coloque a mão sobre o seu coração, eu quero orar por você. Pai, nós ouvimos a Tua Palavra e a Tua Palavra é verdadeira, ela é fiel e ela não vai voltar atrás. Tome cada vida em Tuas mãos, Pai, e abençoe poderosamente. Tome cada vida em Tuas mãos, Pai, que aprendamos a viver conforme o desejo do Teu coração, Senhor. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.